Agora foi. Certeza, tenho certeza. Começou. Agora sim. Beleza, galera, tudo certo agora? Estamos aí ao vivo. Vamos começar nosso Hangout / live aí para galera que quiser acompanhar. Então a gente vai dar continuidade, né, aos estudos aí, né, na carta de João. E a gente já está aí no último capítulo, né, capítulo 5. A gente vai ver hoje a partir do versículo 6 do capítulo 5, né, até o versículo de número 13. E a gente vai conversar um pouco sobre esse trecho. E antes da gente começar de fato, né, fazendo a leitura, quero fazer uma oração, né, para a gente iniciar. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, agradecemos a Ti, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor cuida, Pai, de tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, ó Deus, por isso nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pelo dia que tivemos, pelo trabalho, pela correria, sabemos que tudo vem do Senhor, ó Pai, e todas as nossas ações, ó Deus, são para a honra e glória do Teu nome, Pai. Por isso eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração agora, através da Tua palavra, ó Pai, através da conversa que iremos ter, ó Deus, que Teu nome seja glorificado, que Teu Santo Espírito, ó Deus, confronte o nosso coração, transforme o nosso ser, para estar de acordo com a Tua vontade, ó Pai, e para sermos obedientes à Tua palavra, Deus. Fique com cada um de nós, ó Pai, use a Tua palavra para falar conosco, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. Muito bem, vamos lá então, vamos ler o trecho, né, da primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 6 até o versículo 13. Eu vou estar fazendo a leitura, vocês podem estar acompanhando aí. Diz assim: Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, até aqui, né, esse trecho. No capítulo, né, no início do capítulo 5, João, ele começa a falar sobre a pessoa, né, do Filho de Deus, né, ou seja, de Jesus Cristo, né, e ele diz no capítulo 5, versículo 1, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, João ali ainda, ele está reverberando um pouco daquela ideia ainda, né, do amor, que a gente já conversou bastante, né, dentro dessa carta. E ele fala ali, né, que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ou seja, que crê que Jesus é o Cristo, né, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, este que crê é nascido de Deus. Então a gente conversou um pouco também sobre essa questão, né, que João ele já usou esse termo, né, nascido de Deus, ele usou no capítulo 4, quando ele disse que porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então ele fala que o nascido de Deus também é aquele que ama. Ele também falou que aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. E João também fala que aquele que é nascido de Deus pratica a justiça, né? Porque Deus, ele é justo. Então ele vem, né, repetindo essa frase, né, ou esse termo, né, ser nascido de Deus, e aplicando ele em diferentes verbos, né, em diferentes passagens. Então ele fala da justiça, do pecado, do amor. Ele fala agora da fé ou da crença de que Jesus ele é o Cristo. E é importante a pessoa de Jesus dentro da carta de João, porque ele está justamente combatendo uma heresia, né, acerca da pessoa do Filho de Deus, né? A gente já viu essa questão, né, do falso ensino que ocorreu ali na comunidade
pessoas que saíram, né, do meio da igreja, da comunidade, e que não criam, né, ou pregavam que Jesus não era o Cristo, né, eles negavam a divindade de Jesus Cristo, e João fala que eles são, né, os falsos cristos, né, ou seja, já tinha ali aquele espírito do anticristo. Então, João ele está bem preocupado com isso, ele fala bastante acerca da pessoa do Filho. E aqui nesse trecho, né, a partir do versículo 6, João ele tem a intenção, né, de testificar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, ele vai falar aqui agora sobre o testemunho a favor do Filho. Então, visto que a percepção, né, correta da pessoa de Jesus, ela importa bastante, então é preciso que ela também seja atestada. Então, João ele vai citar aqui, né, alguns aspectos do testemunho que estabelece quem Jesus é. Então, essa é a intenção de João aqui. Ele quer estabelecer, né, esse testemunho que diz quem Jesus é. E aí, logo no versículo 6 que a gente leu, ele fala que este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Então é interessante, né? Porque João ele usa aqui um termo um pouco diferente, né? Pera, como assim, né? Ele veio pela água e pelo sangue? Por que será que, né, que João ele está dizendo dessa forma, né? Ele quer falar que Jesus veio pela água e pelo sangue. Então, né, se a gente pensar, né, o que pode representar a água e o que pode representar o sangue aqui, se a gente pensar rapidamente, né, acerca do Evangelho, a água a gente talvez poderia lembrar, né, acerca do batismo de Jesus, né, e sangue fala talvez a respeito da sua humanidade e da sua morte. Então, por que talvez João, né, esteja falando dessa forma, né, porque, como, né, eu já comentei, havia ali alguns hereges, né, que haviam saído, né, de dentro da igreja, e eles argumentavam que o Cristo divino, ele veio sobre Jesus, ou seja, que o Espírito Cristo desceu sobre Jesus na hora do batismo, mas o deixou antes de sua morte. Ou seja, porque o Espírito Cristo ele é eterno, então ele não pode passar pela morte. Então eles tinham essa visão ou essa compreensão dicotômica, né, da pessoa de Jesus, que o Jesus homem era uma pessoa comum e esse Espírito Cristo veio sobre esse homem, Jesus, no batismo, mas momentos antes da sua morte e crucificação, esse Espírito saiu, porque esse Espírito não pode morrer, ele não pode passar pela morte. Então, somente o que morreu ali na cruz foi um homem comum, esse homem Jesus. Então, havia essa ideia e esse pensamento, né, acerca da doutrina do Filho de Deus, né, acerca de Jesus. Por isso que João ele trata nesses dois termos, água e sangue, porque no final do versículo ele deixa isso bem enfatizado. Ele diz: não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Ou seja, ele quer deixar isso junto. Não tem como você separar água e sangue. O que João está querendo dizer? Que Jesus ele é uma unidade, tanto divina quanto humana. E aí eu vou entrar um pouco mais nessa questão para a gente ver o que a água representa de fato. Então, o sangue talvez é mais fácil a gente compreender, se trata realmente da humanidade e da morte de Cristo. Mas água, ela não só remete ao batismo, mas ela tem algumas implicações um pouco mais profundas do que só o batismo de Jesus, embora isso já seja bastante importante, mas é legal a gente compreender dentro de um aspecto mais amplo, porque que João talvez ele tenha usado esse termo, né, que ele veio também pela água. E é interessante que lá em João 19, esse texto é interessante, João 19, versículo 34, nós vamos abrir lá, Evangelho de João, versículo 19. Só abrir aqui, versículo 34, vai dizer, né, sobre a crucificação de Jesus, e é o que diz: contudo, né, Jesus ali ele já tinha sido crucificado, né, já havia passado por todo o sofrimento, e aí diz assim:
Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. Então, é interessante, né, essa questão de sair água, né, do lado de Jesus, e talvez a gente nunca parou para pensar o que, que isso pode significar, né? Porque o mais provável, né, de sair seria só o sangue, né? Mas o texto, João deixa claro que saiu água e sangue. Então, é interessante, né, as explicações que tem para esse texto, é importante para a gente compreender essa questão. Então, sobre esse versículo de sair água e sangue do lado de Jesus, nós temos uma explicação natural ou biológica, vamos dizer assim, que eu achei bastante interessante num comentário, que diz que os soldados, né, romanos daquela época, eles tinham, né, uma lança, né, ou seja, ela era uma haste de madeira e na ponta, né, havia uma lança de ferro, e essa lança, ela tinha cerca de 1 metro, né, de comprimento. Então, ela poderia facilmente penetrar, né, ali do lado de Jesus e perfurar o saco pericárdio. Ou seja, o que é esse saco pericárdio? É um saco que protege o coração e nele contém um líquido que é bem aquoso, ou seja, na hora que o soldado perfurou Jesus, essa lança chegou próximo ao coração de Jesus, perfurando essa proteção que tem no coração, e esse líquido saiu juntamente com o sangue, e esse líquido tem justamente um aspecto de água. Então, por isso que João ele relata que saiu sangue e água do lado de Jesus. Mas aí a pergunta é, né? Será que as pessoas que estavam ali presenciando, né, a crucificação de Cristo teriam essa compreensão que existe uma proteção no coração, que tem esse líquido, e ao perfurar ali, o soldado ao perfurar o lado de Jesus, eles depois, nossa, lá, saiu o líquido que protege o coração. Então, é interessante, né, a gente pensar que tem essa explicação mais natural ou biológica, mas essa descrição aqui do versículo, ela tem compreensões religiosas. E é interessante isso porque, por exemplo, os gregos. Um grego que lê essa passagem de João e ele vê que de Jesus saiu sangue e água, ele poderia dizer que Jesus era um semideus. E é interessante porque na compreensão grega, né, dos deuses e ali do Olimpo, na tradição grega, os deuses gregos, em vez de sangue, né, correrem pelas suas veias, eles tinham um líquido que era chamado de icor. E esse líquido era parecido bastante com água. Então, o grego, ao ler essa descrição de Jesus e ver que saiu água e sangue, ele poderia discernir Jesus como um semideus. Então, percebe como essa descrição tem uma correspondência religiosa. Por outro lado, uma pessoa, ou até mesmo um judeu crente daquela época, um pouco posterior, que lesse o Evangelho de João como um todo, ele poderia ver que nesse versículo existe aqui um cumprimento simbólico das esperanças judaicas e do Antigo Testamento. Então, um judeu ou um cristão, né, uma pessoa crente que conhecia ali o Evangelho e visse essa questão da água saindo do lado de Jesus, ele já teria um pensamento ou uma compreensão diferente da do grego, ou seja, peraí, tem algo que essa água aqui pode estar nos dizendo. Por que que eu estou dizendo isso? Se a gente voltar mais um pouco no Evangelho de João, no capítulo 7, a gente vai ler do versículo 37 ao 39, vai falar, Jesus ele diz algo bastante interessante acerca da água. Então, que João, capítulo 7, versículo 37 ao 39 vai dizer: No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito, ou seja, ao Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então veja aqui que João ele faz uma explicação no versículo 39 acerca daquilo que Jesus havia dito. Então João ele está relacionando a água, ou seja, com o Espírito, porque Jesus disse, aquele que, se alguém tem sede, venha a mim e beba, como diz a Escritura,
rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ou seja, o que é essa água viva que corre do interior? João, ele explica no versículo 39. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem. Ou seja, João está relacionando água com Espírito. E aí é interessante a gente lembrar no batismo de Jesus, lá relatado em Mateus capítulo 3, o que acontece quando Jesus é batizado? Logo em seguida, quem que desce sobre ele? O Espírito Santo. Então, João está mostrando que quando ele diz que Jesus ele veio pela água, ele está dizendo que Jesus ele veio pelo Espírito de Deus, ou seja, Jesus é o próprio Deus. E é interessante essa compreensão de água e Espírito, ela não é nova, né, aqui do Novo Testamento, e não foi João que inventou, né, essa relação. Ela já vem desde o Antigo Testamento. Então, essa questão de Espírito estar relacionado com água já vem dos profetas do Antigo Testamento. E se a gente voltar lá em Isaías 44, versículo 3, a gente vai ver agora alguns textos do Antigo Testamento, para a gente compreender essa questão da água com o Espírito. Isaías, capítulo 44, versículo 3. Então, é o que diz o profeta Isaías. Diz assim, né, Deus dizendo, né, através do profeta: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. Peraí, eu estava lendo 43. Isaías 44, versículo 3. Assim diz o Senhor: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então, olha que interessante como que Deus ele descreve o derramamento do seu espírito como derramar água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Assim como você derrama água sobre algo, Deus está falando aqui que ele vai derramar no seu espírito. Então, percebe a relação de água e espírito? Então, isso já vem desde o Antigo Testamento. E aí, lá em Joel, se a gente for um pouquinho mais para frente, Joel capítulo 2, versículo 28, lá diz que Deus vai derramar o seu espírito sobre toda carne. Então veja o termo, né, que Deus usa novamente, o termo derramar. Assim como você derrama água sobre algo, Deus vai derramar do seu espírito. Essa é a promessa que vinha desde o Antigo Testamento. E lá em Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel também vai dizer sobre essa mesma terminologia. Ezequiel 36, a partir do versículo 25, diz assim: olha aí. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha aí, também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então, olha aqui mais uma vez o profeta usando o aspergir água pura, ou seja, dando como exemplo de purificação. E quem faz essa purificação, né, do nosso ser, do nosso interior, é o Espírito Santo, que ele usa aqui uma conotação também de tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne. O que é isso? É quando nós recebemos o Espírito Santo. Então a gente percebe, né, nessa relação de água e espírito, que João, né, quando ele diz aqui na sua primeira carta que Jesus ele veio pela água, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que Jesus é Deus, ou seja, ele não é um homem comum, ele é 100% Deus e 100% homem, porque ele veio de Deus, ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus encarnado. Então, assim como o próprio Jesus recebeu o Espírito no seu batismo e o seu ministério a partir dali se iniciou, né, quando o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba,
Ele prometeu esse próprio Espírito quando ele disse isso lá em João, no capítulo 7, no texto que a gente leu. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. E todo aquele que crê em mim, correrão rios de água viva. E, ou seja, o que é isso? Todo aquele que recebe o Espírito Santo, assim como Jesus Cristo recebeu e dele correu rios de água viva, assim também correrá em nós. Então veja que aquele texto de João 19, quando o soldado fura o lado de Jesus e ali sai sangue e água, então veja que um leitor atento do Evangelho de João já poderia fazer essa interpretação mais simbólica, já se referindo ao Espírito Santo. Porque se Jesus está morrendo naquele momento, essa promessa está próxima de se cumprir. Então a gente sabe que essa promessa se cumpriu em Atos, né, lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo, né, desce sobre aqueles que estavam reunidos, cumprindo aquela profecia de Joel, capítulo 2. Então, por que João está fazendo essa conotação aqui de água? Justamente para lembrar que Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus, ou seja, ele veio de Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele também veio em sangue, ou seja, ele também é humano. Por isso ele insiste, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Então nós não podemos fazer essa separação acerca da pessoa de Jesus Cristo, nós temos que compreendê-lo de forma unificada e completa, por mais que isso seja difícil, né, da nossa mente compreender, mas essa é a realidade da pessoa de Jesus Cristo. E João, ele está enfatizando isso, ele está testemunhando acerca dessa verdade. E aí é interessante, né, que ele diz no versículo 7, né, e o Espírito. Então veja que logo em seguida ele vai citar quem agora? O Espírito. Então a gente percebe, né, que anteriormente João ele sempre fala do Pai e do Filho. Bem pouco ele cita o Espírito Santo. Mas agora aqui nesse trecho, justamente para testemunhar acerca do Filho, quem que ele vai citar? O Espírito Santo. Porque lembra lá também no Evangelho de João, o próprio Jesus disse, né, que ele iria embora, mas ele enviaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ia testificar de Jesus Cristo, ou seja, ele ia testemunhar da pessoa do Filho. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida, é nos levar a Jesus, é nos apontar as verdades de Jesus Cristo. E João ele afirma isso no versículo 7. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Então, a gente lembra que o próprio Cristo, né, havia dito isso lá em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui agora João fala que o Espírito é a verdade. Então percebe que João ele está relacionando o Espírito a Jesus Cristo. Então se Jesus é Deus, o Espírito é Deus. Se o Espírito é Deus, Jesus é Deus. Então a gente vê aqui uma relação trinitária, né? Ou seja, João está demonstrando isso, falando do Filho, falando do Espírito. E aí o versículo 8 vai nos dizer acerca do testemunho. Então, olha o que diz o versículo 8. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam entre si. Então, nós temos aqui, né, um testemunho harmonioso, ou seja, o testemunho do Espírito e tudo que está incluído no batismo de Cristo e na sua morte, não são três elementos dissociados, mas juntos eles apontam para um grande ato de Deus em Cristo para a nossa salvação. Então é interessante a forma como João ele descreve, né, essas três testemunhas, porque se a gente lembrar, né, no tribunal mais antigo, judaico, principalmente, para um argumento ele ser validado, ele teria que ter pelo menos duas testemunhas para que aquele argumento fosse validado. E João aqui ele coloca três. Ele fala, ó, pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam entre si. Ou seja, João ele quer demonstrar que esse testemunho a favor do Filho de Deus, ele é verdadeiro. E ele faz isso de forma enfática, como se não bastasse o próprio Espírito testemunhar, né? Ou seja, e o próprio Espírito é a verdade, só isso, né, já nos bastava para acreditar.
ele coloca aí a água e o sangue, ou seja, todo aquele ato de Deus, desde a encarnação, né, no ventre de Maria, até o seu ministério, né, de Jesus, e a sua crucificação, tudo isso é um testemunho acerca da pessoa do Filho de Deus. E João ele está querendo justamente enfatizar essa questão. E aí a pergunta, né, é a seguinte, né? Por que que é importante, né, esse testemunho acerca da pessoa do Filho de Deus, né? Se a gente pensar na nossa realidade hoje, né, na nossa sociedade ou na nossa fé, para a nossa comunhão, qual é a importância desse testemunho, né, do Filho de Deus? O que que você acha, mano? Ah, rapaz, eu penso da seguinte forma, né? Igual você comentou, né, que no tribunal antigo, né, para o julgamento, né, precisavam de 3 testemunhos, né, para ter validade. Aham, Penso também na questão da grande comissão, né, de Mateus, quando Jesus pede para que sejamos testemunhas dele, né? Eu penso em tudo isso, eu penso que, assim, né, para, como é que fala? Concatenar as ideias, né? Acho que o aham, testemunho ele tem muito valor, as pessoas elas dão muita importância, né, porque as outras dizem, né, é muito mais importante, a pessoa recebe com mais importância, né, quando você diz que algo aconteceu comigo, foi assim que aconteceu, quando é com o terceiro, com o quarto, quando você fala de algo seu, parece que isso tem mais um peso. E eu acho que isso é muito importante para o crescimento do evangelho, né, o testemunho relacional entre pessoas, quando você testemunha de fato, né, aquilo que Cristo fez em você, que você conhece e tal. Penso mais ou menos nessa linha. eu vejo que para gente, se a gente pensar numa questão, né, da nossa sociedade hoje, ou até como igreja, né, a gente não vê talvez muita importância nisso, né? Por que que é importante testificar, né, o testificar que Jesus realmente veio em carne, que ele de fato é Deus e que de fato ele é o Messias, né? Talvez parece que essa não é uma pergunta, né, que está sendo feita mais, né? E é onde a gente pode correr o risco de passar por cima desses textos, né? Mas a gente vai ver depois, no final, como o João ele dá importância para esse tema, né? E aí, no versículo 13, né, ele vai dizer a respeito dessa intenção, né, o porquê que ele está dizendo isso. Mas é importante a gente ter essa mentalidade de que isso é muito importante, porque a palavra e o próprio apóstolo aqui, o João, inspirado por Deus, ele está testificando isso. Se ele está escrevendo isso, né, acerca do filho, é porque é algo importante e que nós devemos dar atenção, né, porque isso tem uma implicação na nossa vida e no nosso coração. Mas eu vou falar um pouco mais, né, a respeito disso no final, né, sobre quando a gente for fazer uma aplicação, né, disso. Mas aí, né, no versículo 9, né, ele vai continuar dizendo: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este. Ele deu testemunho de seu filho. Então é interessante que João ele começa dizendo, né, se recebermos o testemunho dos homens, ou seja, se nós aceitamos hoje, né, um testemunho de outras pessoas, né, no sentido que, por exemplo, se alguém te conta alguma coisa e aí você ainda fica meio na dúvida, vem uma pessoa e reafirma aquilo, aí vem uma terceira e fala a mesma coisa, provavelmente você vai concordar que aquilo seja uma verdade, por mais que você saiba que isso venha de pessoas falhas, né, pecadoras, que podem estar mentindo, mas isso de certa forma convence, né, o nosso coração acerca de alguma verdade ou de algo que está sendo dito. Então, o que João está querendo dizer aqui é que se nós aceitamos esse testemunho dos homens, muito mais nós devemos aceitar esse testemunho que João ele está dando aqui. Porque esse testemunho é o testemunho de Deus. E esse testemunho, ele é maior, porque ele diz aí, né? O testemunho de Deus é este. Ele deu testemunho de seu filho. Então, como se não bastasse ele já ter falado de que o Espírito é o que dá o testemunho, e não só o Espírito, mas também a água e o sangue. Agora ele deixa, né, bem claro que esse é o testemunho também do próprio Deus acerca do seu filho. Então veja como que João ele está tratando nessa testificação acerca do filho de forma que não tem como a gente refutar isso. Não tem como a gente dizer, nossa, não, tem alguma falha aqui, talvez isso não seja totalmente verdade.
João está querendo, né, fechar todo o cerco para mostrar que, de fato, Jesus é esse que veio em carne e sangue. Só que é interessante, né, que ao dar testemunho, a pessoa que dá o testemunho, ela se compromete. Então, isso significa o quê? Que Deus se comprometeu em Cristo, ou seja, ele deu testemunho que o próprio Filho é da forma como está descrito na sua palavra. Então, né, a gente sabe que nos tribunais judaicos também, se você fosse pego dando um falso testemunho, você era morto, né? Então a gente vê, se você dá um testemunho, você testemunha a favor de alguém, você está se comprometendo com a sua própria vida. Então a gente vê aqui que João, ao dizer que Deus deu testemunho, ou seja, o próprio Deus se comprometeu, e a gente sabe que o próprio Deus se comprometeu com a sua vida, no entanto que ele mesmo, né, deu a sua vida e levou, né, esse testemunho até as últimas consequências. Então a gente lembra, né, do ministério de Jesus, principalmente ali os fariseus, saduceus, muitos contestavam o quê? A sua messianidade. Muitos diziam que ele não era um filho de Deus, por outro lado, né, ele era do filho do diabo, né? Até acusaram Jesus de ser do diabo, ser de Beelzebub, que ele estava expulsando o demônio pelo próprio demônio, e aí Jesus demonstra que isso não faz nenhum sentido. Então a gente vê que dentro do ministério de Jesus, muitos não acreditaram nesse testemunho, que era um testemunho do próprio Deus. Então a gente vê que Deus levou esse testemunho até as últimas consequências, ou seja, entregar a vida, né, do seu próprio filho. E ali na cruz a gente tem, né, essa questão, né, de que o próprio Deus estava ali em Cristo, né, sendo crucificado. E aí, né, a gente vê que, então, o fato de Deus ter se comprometido, por isso que crer na pessoa de Jesus não é crer, né, em uma verdade relativa ou um simples conceito teórico, porque Jesus, ele é o Deus homem, ou seja, ele é a verdade. Logo, a verdade é uma pessoa irrefutável. Então perceba, né, o peso, né, que essa questão da verdade e da pessoa de Jesus tem, né? Porque quando a gente fala sobre verdade hoje, talvez a gente pense apenas num conceito teórico em que a gente possa relativizar, mas não. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus e o seu testemunho, e esse testemunho é verdadeiro, sendo que o João fala que o Espírito dá o testemunho, e esse Espírito é a verdade, e Jesus também sendo essa verdade, a verdade é o quê? É uma pessoa. E a pessoa de Cristo, ela é irrefutável. Por isso, quando a gente dá testemunho acerca do Filho, a gente não está dando testemunho acerca de algo que você possa contradizer, que você possa desmistificar ou desmontar. Perceba que não é só um argumento, porque a verdade ela é uma pessoa. Então, isso muda muita coisa, né, da nossa compreensão e da forma como nós vemos o evangelho, como nós lidamos com o testemunho, né? Então, quando a gente pensa em testemunhar, né, a gente pensa, né, num evangelismo, seja no individual, seja no coletivo, e de que essas pessoas elas podem contradizer, né, aquilo que a gente fala e de fato alguns argumentos que a gente tem para tentar colaborar com o evangelho, esses argumentos podem ser errados, podem ser transformados, né? Mas o que não pode ser mudado é a pessoa do Filho. Então, por isso que o cerne do Evangelho é a pessoa de Jesus. Sendo ele o cerne do Evangelho, logo o Evangelho é uma boa nova que é irrefutável, porque ela é uma verdade, e essa verdade é a pessoa do Filho. Então, veja como é importante a gente ter essa compreensão correta acerca da pessoa de Jesus, acerca da sua messianidade e da sua natureza divina humana, porque isso faz de nós, com um coração mais correto e mais, como posso dizer, seguro, né? Ou seja, você não tem dúvida daquilo, você sabe que aquilo é uma verdade. Porque quando você duvida, você não testifica daquilo, você só testifica daquilo que você tem plena certeza. Então, João, ao testificar aqui da pessoa do Filho,
O que ele está fazendo com os seus leitores, né, ou com a igreja que está recebendo essa carta? É confirmar no coração deles de que a verdade de Jesus Cristo e a pessoa do próprio Cristo é confiável. Por isso, eles podem descansar nessa verdade e testemunhar acerca da pessoa do Filho. E aí é justamente isso que ele vai dizer, né, no versículo 10. Olha o que ele diz aí. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Então, olha aí, a gente sabe que no momento que nós cremos em Jesus Cristo, que o nosso coração é transformado pelo Espírito, quem que habita em nosso coração agora? O próprio Espírito. E esse Espírito testemunha de quem? De Jesus. E esse Espírito é o quê? É a verdade. Então, por isso que João diz, quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Porém, quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. Então, aqui João ele dá uma afirmação bastante pesada, né? Porque ele fala, você torna Deus mentiroso, né? Então, é interessante que não é que Deus, né, ele se torna mentiroso, né? O próprio Deus se torna mentiroso de fato. Mas a pessoa que não crê, ela tem essa concepção da pessoa de Deus errada. Por quê? Ela tem uma concepção errada da pessoa do filho, porque ela não crê. E ao não crer no filho, não tem como ela conceber o pai de forma correta. Então, por isso que na mentalidade da pessoa que não crê, Deus, ele é mentiroso. Porque a pessoa, ela tem essa falsa compreensão de Deus, porque ela não crê no filho. Então, não tem como compreender o pai sem a mediação do filho. Pois o próprio Jesus, né, ele disse lá em João 14, versículo 9, ele diz lá para Filipe, né? Filipe diz para ele, então mostra-nos o Pai, né? E aí Jesus diz, né, Filipe, né? Estou com vocês há tanto tempo e como você pode me pedir para ver o Pai, né? E aí ele diz, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, o Filho encarnado é o rosto de Deus. Então, por isso que aquele que não crê no Filho não pode ter uma concepção correta acerca do Pai. E aí ele diz, né, no versículo 11, e o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Então perceba que a relação agora que João faz de vida eterna e da pessoa do Filho. Então é interessante, né, que quando que o conteúdo, né, desse testemunho de Deus não é algo que ele diz, porque é interessante, né, quando a gente olha, né, para o nosso caso, quando você vai testemunhar, o que é testemunhar? É você dizer algo ou afirmar algo acerca de uma pessoa ou de algum acontecimento, certo? Só que aqui João ele diz que o testemunho de Deus é este: Deus nos deu a vida eterna, ou seja, o testemunho de Deus não é algo que ele diz, mas é algo que ele fez, ou seja, a vida eterna é o próprio ato de Deus e o seu presente, ou seja, quando nós contemplamos Jesus Cristo, nós vemos a revelação de Deus. E isso é muito interessante, porque é justamente isso que João ele começa dizendo na sua carta. Quando a gente lê lá no capítulo 1, ele diz assim, né? Capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Então veja como João ele tinha tanta certeza, né, que ele fala, né, até de apalpar essa vida. Porque o que ele diz no versículo 11, né? Que Deus nos deu a vida eterna. Mas essa vida eterna não é algo subjetivo, né, que está fora da nossa realidade. Essa vida eterna, o que ela fez? Ela adentrou a nossa realidade, ou seja, essa vida está em quem? No Filho, em Jesus. Então é interessante, né, quando a gente pensa em vida eterna, a gente pensa em algo distante e talvez até inimaginável, né, na nossa concepção.
Mas o que João está querendo dizer aqui? Que essa vida eterna, ela chegou tão próxima da gente, que João diz que ele contemplou com seus olhos e as suas mãos a apalparam. Então, olha que interessante, né? Essa relação da pessoa do Filho e da vida eterna estar nele. A vida eterna se fez presente na finitude. Então, olha como a pessoa de Jesus Cristo, quando você começa a compreender a sua amplitude, sua completude, perceba que Jesus não é só um ser humano ou um bom profeta, alguém que veio fazer o bem e foi embora, não. Jesus, ele é a vida eterna. E é interessante que aí, no versículo 11, ele faz uma segunda afirmação. E essa vida, né, está em seu Filho. E essa afirmação é muito importante, principalmente, né, para os nossos dias de hoje, porque nós não podemos pensar em vida eterna a parte do Filho, nem podemos pensar no testemunho a parte dele, porque a vida eterna é a vida com Cristo e em Cristo. Então, aqui, a gente tem uma afirmação que quebra, né, aquela ideia que nós temos, que todo mundo tem acesso direto ao Pai, né? Ou seja, aquela concepção de que todo mundo que morre vai para o céu, né? Então, o que nós vemos aqui que João está afirmando? Somente aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, não tem como alcançarmos, né, ou recebermos essa vida sem ser pela mediação do Filho, né? Ou seja, porque o próprio Jesus, ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos aqui uma questão acerca do cristianismo, né? Que muitas vezes as pessoas veem com maus olhos, que é o quê? O cristianismo, nesse sentido, ele não é inclusivista, no sentido que, pode vir todo mundo e que todos os caminhos levam a Deus. Não. Nesse sentido, o cristianismo ele é exclusivista, porque somente por Jesus você se chega ao Pai. Você não se chega a Deus por meio de uma denominação, você não se chega a Deus por meio das suas boas obras, você não se chega a Deus por meio de Buda, você não se chega a Deus por meio de Maomé, seja qualquer outra pessoa, qualquer outro profeta ou qualquer outra religião. Nós só podemos nos achegar ao Pai e à vida eterna mediante ao Filho. Por isso que João ele está preocupado e tentando demonstrar aqui, testificar a pessoa do Filho, porque ela é primordial. Sem Jesus Cristo, nada faz sentido, né, na cristandade, não tem outra coisa senão a centralidade de Jesus na nossa vida e na nossa fé. E aí no versículo 12 ele faz essa mesma afirmação, né? Ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. João, ele aqui é simples, direto e objetivo, né? Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Ou seja, não tem outro caminho, não tem outro jeito de você a chegar. Ou é pelo Filho ou não é. Então, a gente vê aqui, né, caminhando para o final, como é importante, né, a concepção correta de Jesus Cristo, né, para a nossa vida, para a nossa fé. Porque uma má compreensão da pessoa do Filho, por mais que você creia que ele é o Filho de Deus, mas você tem uma compreensão pequena, reduzida do Filho de Deus, isso interfere na prática da nossa fé. E é interessante, né, que o versículo 13, né, eu achei bastante interessante como que João, ele amarra esse trecho, né, e aí como eu comentei, né, quando a gente estava conversando, eu falei, né, tá, beleza, a gente chegou daqui, compreendemos, né, acerca da pessoa do Filho, de fato, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, o próprio Deus, Pai, testemunha a favor do seu Filho, o Espírito testemunha a favor do Filho, a água, o sangue, enfim, nós temos a própria palavra que testifica, né, a respeito do Filho, e aí a grande pergunta é, né, beleza, o que eu faço com tudo isso agora, né? Que relevância isso tem para a minha vida, para o meu dia a dia? O que isso pode fazer, né, na minha vida que vai ser relevante para as outras pessoas que me cercam, para a sociedade, enfim, o que isso muda? E é interessante que João,
ele diz a intenção por que ele escreve isso, e isso é muito interessante, né? Ele diz no versículo 13: Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no Filho de Deus. Ou seja, João não está preocupado com aquele que não crê. João está preocupado com quem? Com aquele que crê. E aí, qual que é a intenção? Para que saibais que tendes a vida eterna. Então, veja como João ele faz aqui uma testificação cristológica, vamos dizer assim. Ele faz aqui um amplo testemunho acerca do Filho, só para a gente saber que a gente tem a vida eterna. Então, você fala, mano, então a gente não tem que procurar aplicações maiores do que essa, né? Então, normalmente a gente sempre quer uma aplicação que possa ser útil para a vida de outra pessoa. Mas essa não é a intenção de João. Qual que é a intenção de João? Para que a gente saiba que nós temos a vida eterna. Por que isso? Porque havia falsos ensinamentos dentro da igreja que possivelmente teriam desviado pessoas dessa verdade. Então, João ele está falando acerca aqui da pessoa de Cristo para testificar no nosso coração que nós temos a vida eterna. E quando nós temos essa certeza no coração, isso nos leva a ter uma vida prática de frutos, né, para o nosso Deus. E aí é justamente, né, essa pergunta, né, para a gente caminhar para o encerramento. Qual que é a implicação, né, na nossa vida ao saber que nós temos a vida eterna, né? O que isso pode trazer como ânimo, né, para o nosso coração, né? Ou, em outras palavras, o que isso muda quando eu acordar amanhã cedo, saber que eu tenho a vida eterna? O que você acha? Cara, é totalmente diferente, né? Tipo, não, é até complicado, né, de você comparar com outras coisas, porque, tipo, eu vou acordar amanhã já sabendo que eu tenho a vida eterna, que a graça já me alcançou e, tipo, eu tô com Deus. Sabe aquela história, né, que o pessoal geralmente comenta, né, de igreja, né, que a gente tá numa batalha que a gente já venceu, então você vai até com mais ânimo para as coisas, porque você sabe que vai dar certo, você sabe que seu time é o vencedor, né, entre aspas. E, Sim. nossa, isso é muito legal. Como você tinha comentado dos frutos também, né? Eu sinto que a gente também tem, fora de ter a certeza, né, de ter esse ânimo, como a gente já tem a certeza, né, de que seremos salvos, eu imagino que a gente também sinta uma gratidão no coração. Então, quando nós queremos fazer coisas boas, quando nós desejamos coisas boas para o nosso próximo, ou quando nós temos o fruto do Espírito, o nosso coração, a nossa motivação é de gratidão a Deus por algo que nós já temos. Então, é como se fosse um reforço a mais para, puxa, a situação está complicada, eu tenho mil diversidades, temos preocupações, mas uma certeza eu tenho que eu acordei com ela, que o Santo Espírito confirme em mim, é testemunho, Cristo é testemunho, é que eu tenho a vida eterna. E isso é uma paz que te traz que é incomparável, até para você poder testemunhar para outras pessoas depois, né? Poxa, se você tem certeza das coisas que você crê, você fala com de outra forma quando você acha, quando você ouve falar. Mas você sabe disso, você sabe que você é salvo. Então você testemunha isso para as outras pessoas com muito mais vigor, muito mais ânimo, e você vive uma vida para Deus que é com mais gratidão, né, a Ele, né, com menos murmurações a respeito das coisas que acontecem, mas mais grata, porque você sabe que no final de tudo você tem a vida eterna garantida em Cristo. Exatamente. Eu acho muito interessante como o João ele coloca, né, esse final, porque ele fala de uma forma bem pastoral, né? Ele fala, eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês saibam, né, que vocês têm a vida eterna, né? Então, de certa forma, isso nos serve do quê? De consolo, né? Principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo aí, né, de pandemia, de incertezas, a gente não sabe acerca, né, mais, a gente percebeu como a gente é frágil, né? A gente percebeu como nós não temos a nossa própria vida nas nossas mãos e como nós podemos confiar naquele que é o Filho de Deus e que governa todas as coisas, né? E saber que nós estamos nele, que nele nós temos a vida eterna, não façam que a gente despreze essa vida aqui agora, né? Mas pelo contrário, nos dá ânimo para viver cada vez mais essa vida de forma que isso glorifique a Deus, né? Então, isso é muito importante, né? Porque
a questão da vida eterna, a gente se esquece muito fácil, né? Por exemplo, a gente não acorda assim e fala, nossa, eu tenho a vida eterna, glória a Deus. Você não acorda desse jeito. Normalmente você acorda já pensando no trabalho, nos problemas, naquilo que você tem que resolver, e aí você vai viver na vida e tal. E aí você fala, legal, eu creio em Cristo, eu tenho a vida eterna, beleza, vamos viver aqui. Então, percebe como a gente tem facilidade de desprezar algo que João ele está tratando aqui como muito importante para a nossa vida. Ele quer que a gente tenha essa certeza no nosso coração, para que a nossa vida seja uma vida que glorifique a Deus, mesmo que a gente passe por necessidades, mesmo que a gente venha, né, a morrer, né, ou passar pela doença e vir até mesmo a morrer, perder familiares, perder aqueles, né, que nos dão segurança, né, a nossa esposa, noivo, noiva, pai, mãe. E se a gente perder tudo isso, o que, que a gente tem? A gente tem Cristo, a gente tem a vida eterna. Então, isso é o mais importante, né, na nossa vida. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê o que de fato é o mais importante na nossa vida. Por isso que Jesus ele fala, né, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente vê onde está o nosso coração. Será que de fato o nosso coração está nessa certeza da pessoa de Jesus Cristo e da vida eterna? Ou nosso coração está depositado nas coisas que nos cercam e que nos trazem inseguranças, incertezas e demonstra, né, a nossa idolatria, né? Porque nosso coração está em algo, em outra coisa que não Deus, né? Então essa é, acho que a aplicação que a gente tem, né, para hoje, né, principalmente por esses momentos, né, que a gente tem vivido, é essa certeza da vida eterna e essa correta concepção acerca da pessoa do Filho, porque é ele, né, que nos mantém numa fé saudável, numa fé segura e numa prática de vida que glorifica a Deus. Amém? Amém, cara. Então, amém, acho que é isso aí. Então, vamos orar, né? Vamos orar para a gente encerrar. Vou estar fazendo essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra, pelo testemunho, ó Deus, que nós temos da pessoa do seu Filho, ó Pai, que é primordial para as nossas vidas, pois nós somos justificados mediante a fé e a fé em Jesus Cristo, ó Deus. Por isso nós te glorificamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor penetre no nosso coração e aplique essa palavra, Deus, para que tenhamos essa certeza, Pai, que tenhamos uma vida que glorifique o teu nome, ó Pai, porque esse é o nosso desejo, ó Deus. Abençoe a cada um de nós, nos fortaleça. Abençoe, ó Pai, a tua igreja, fortaleça a tua igreja nessa verdade, na pessoa do teu filho, para que saibamos, ó Deus, que temos a vida eterna. E com essa certeza, ó Pai, possamos ter uma vida de prática que frutifique para o Senhor, ó Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Fique com cada um de nós, ó Deus, não deixe que a correria do dia a dia, os nossos afazeres, venha, ó Pai, a nos fazer esquecer disso, ó Pai, mas que o Senhor sempre traga, ó Pai, na nossa mente essa certeza, ó Deus, e confirme isso no nosso coração, pois o Teu Espírito habita em nós, ó Pai, e nós cremos nisso, pois o Teu Espírito, ó Pai, é que testifica no nosso coração, ó Pai, que somos filhos do Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, por tão grande obra do Senhor e por nos salvar, ó Pai. Fique conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, manos. Acho que é isso aí. Isso aí, Até a jovem. próxima. E aí, a próxima já encerramos aí a carta de João. Tá E aí acabando. vamos ver para onde a gente caminha. Demorou, então. Beleza? Beleza, cara. Falou, mano. Abraço, até mais. Tati, aquele Falou. abraço, beijo. Fique com Deus. Valeu, falou. Valeu e falou.